Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da série Fica a Dica. Nós vamos falar hoje sobre Romanos 12, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Antigamente, no Antigo Testamento, para ficar mais claro, os judeus, aqueles que seguiam a Deus, eles tinham como uma ordenança divina a entrega de animais pré-determinados, ovelhas, pombas. Eles sacrificavam, cortavam esses animais e entregavam esse holocausto no altar, para que fosse queimado ao Senhor. E Paulo fala que o culto racional do cristão deve ser a entrega do corpo vivo, de forma santa e agradável a Deus. O que significa isso? Na verdade, eu quero voltar um pouquinho e falar sobre o plano de redenção. O ser humano, pelo pecado, ele só tem direito ao inferno. É a única possibilidade que existe para o inferno. Mas através do plano de redenção, através de Cristo, que nos tirou da maldição do pecado através do seu sacrifício e nos levou para uma condição de vida eterna com Deus a partir da sua ressurreição, quando ele vence a morte, ele nos habilita a viver uma vida eterna com Cristo. E o que nós devemos fazer? Eu vejo muitos cristãos, católicos, evangélicos, enfim, falando sobre liturgias de culto. Uns falam sobre isso, outros sobre aquilo, sobre falar em língua, sobre não falar em língua, sobre profecia, sobre não profecia, sobre dízimo, sobre não dízimo, sobre oferta, sobre não oferta, sobre isso, sobre aquilo. Mas o principal é que nós entreguemos o nosso sacrifício a Deus, que é a nossa vida no altar de Deus, em santidade. E como que nós vamos fazer? Saindo do lugar comum. Quando Paulo fala que nós devemos não nos conformar com esse mundo, nós não podemos deixar que o nosso corpo, que a nossa vida se molde aos padrões do mundo. Mas que nós formemos em nós as características de Cristo. E como isso acontece? A partir da entrega. O apóstolo Paulo ele fala: eis que não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando nós abrimos mão da nossa vontade de forma racional, e isso não é num momento de culto onde eu estou orando ali, ou no momento em que eu recebo um sermão e que meu coração se abre para aquilo, mas no dia a dia eu vou abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão dos meus valores pessoais, abrindo mão de sentimentos para que a vontade de Deus se cumpra. E como se cumpre? Como Paulo disse, através da renovação do nosso entendimento. E como o nosso entendimento vai sendo renovado? Através da oração e através da palavra de Deus. Quando nós lemos, estudamos, oramos, buscamos estar próximo do Senhor, pedimos para que o Espírito Santo nos capacite a conhecer a sua palavra, desvende a sua palavra. Nós começamos a ter um entendimento da vontade de Deus. Nossa mente é renovada. E aí nós podemos optar por fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. Viver a nossa vida de uma forma comum, de uma forma como que todo mundo vive, ou consagrar a nossa vida no altar de Deus, para que não seja mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo em nós. Amém? Fica a dica.
Deus abençoe, até o próximo vídeo que nós vamos falar sobre casamento. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e me ajude a levar a palavra de Deus. Te amo em Cristo.